Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Quem Jesus chamou de ladrões e salteadores, em João capítulo 10, versículo 8? Os líderes religiosos. Jesus de Nazaré, o filho do homem naqueles dias, não chamou Moisés, Eliseu, Elias, Davi, Sansão. Não. Jesus chamou os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, que manipulavam, escravizavam, usavam o legalismo de Moisés para acusar as pessoas, para matar, para apedrejar. Nos dias de hoje, vamos colocar em panos limpos ou pratos limpos. Quem é que diz que se você não der 10% do seu salário, o gafanhoto migrador, cortador, destruidor vai na sua geladeira, vai no seu trabalho, vai no seu caixa, na sua pastelaria, e você vai perder, você vai gastar com remédio, com farmácia, com hospital, com acidente? Quem faz isso? Quem mesmo? Os líderes religiosos. Há alguma semelhança entre o que Jesus falou e o que acontece no dia de hoje? Sim, claro. Quem são os que acusam, que amedrontam, que colocam um ser inventado por Roma, por Constantino, um ser que eles chamam de diabo, Satanás, que nós sabemos que diabo é acusador e Satanás é opositor, não é um ser, porém eles se utilizam disso para colocar pânico, medo, para colocar as pessoas prensada, apertada num lugar, acuada, e as pessoas ficam tremendo, medo, eles veem Satanás, demônio, pombagira, eles veem tudo. O único lugar que você não consegue ver isso é quando mostra um baile funk. Na guerra lá na Ucrânia, você não consegue ver nenhum soldado com a mão para trás babando. Você não vê nada disso. Você não vê no carnaval, quando passa por aí, que às vezes a gente vê de relance na televisão. Não vê. Mas dentro dos lugares dele tem. Eu vi um vídeo esses dias, uma brincadeira lá, o cara policial enquadrando um meliante, não sei o que aquele cara tinha feito, só viu o vídeo, e ele com a mãozona assim, zoião. Quando ele virou pro lado e virou, o policial jogou o spray de pimenta nele, o Satanás saiu na hora. Não precisou o policial fazer em nome de Jesus, orar, sal grosso, nada disso. Bastou jogar o spray de pimenta, o bicho largou ele, caiu do lado. Tá vendo? Que é uma coisa carnal. Então quem se utiliza disso são os religiosos. Tem semelhança com os de 3, 4, 5 mil anos atrás? Claro que tem, são idênticos. Onde é que os judeus iam e vão até hoje adorar a Deus, ao Deus dele? Em templos. Não é lá que eles fazem a leitura da Torá, nas sinagogas? O que os líderes religiosos dizem? Tem que buscar, se você não buscar o Espírito Santo, se você não frequentar a nossa igreja, Jesus vai voltar e você vai ficar. E se você não vir, você vai ficar no mundo, porque o Deus do mundo é Satanás, é o diabo, é o Lúcifer, Quem é? São os líderes religiosos. São idênticos a quem? Os do passado. Então vamos ler. João, livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8. Eu não vou ler o contexto, porque o meu negócio aqui é pontual. Vamos ler João 10, 8, livro histórico. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Vamos lá. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então quer dizer que os perdidos da casa de Israel, nem todos, porque Jesus de Nazaré veio para eles, não veio para os gentios. Então quer dizer que os judeus, os perdidos, os israelitas perdidos da casa de Israel, não ouviam
os lobos, não ouviam os ladrões e os salteadores, que ficavam onde? Nas sinagogas, nos templos, lendo a Torá, as leis de Moisés, para as pessoas, para os ouvintes. Mas aqueles que era uma ovelha já escolhida, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, não ficava por ali, não ficava. É semelhantemente aos dias de hoje. Quantas vezes você que frequentava uma religião, você ficou anos tentando, meu Deus, não bate, eu leio aqui, mas não bate o que esse camarada está falando lá, não tem sentido, não tem concatenação, não se encaixa as coisas, a conta não fecha. Quantas vezes? Porque ali, você, no Espírito, é um filho eleito de Deus, aquilo ali te incomodava. Veja, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem eram esses? Os líderes religiosos, os escribas, fariseus. Mesma coisa de hoje. Vou falar ali, pastor, bispo, padre, é tudo ladrão e salteador. Tudo mentiroso, tudo enganado. Pode ficar com raiva, pode simpatia. A verdade é essa. A semelhança é essa. Então, da mesma forma que aqueles não ouviram os ladrões e salteadores, nós hoje no dia também não. Quando eu frequentava e ouvia aquelas papagaiadas, ouvia aquelas historinhas, cutuca aqui, abraça, Jesus te ama, senta, levanta, vem aqui na frente, traz seu dízimo, traz sua oferta, vamos consagrar, passar no Vale do Sal. Sabe, é tudo mandinga, tudo coisa de feitiçaria, tudo coisa da carne. Sacrifício, dá o melhor, viúva, aí eu lia, não batia, sabe, não batia. E aquilo na minha cabeça, será que eu estou no lugar certo? Ficava assim. Tenho certeza que você também foi assim. Isso foi o Espírito Santo falando para nós, já tirando nós dali, daquele lugar, para não seguir os ladrões e salteadores. Mas veja, isso daqui, eu vou ler mais coisas, vou ler profecias. Jesus aqui estava falando para os israelitas, para os judeus. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. De onde Jesus tirou isso? Do que estava acontecendo e do que estava na profecia escrito. Assim estava, veja, Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao 10. Palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? 3. Vocês comem, veja, isso daqui era para os judeus, ovelhas eram os judeus, os perdidos da casa de Israel, eram considerados como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tinha, essa mensagem não foi para gentil, isso daqui foi para aquele povo, para o povo que iria passar pelo juízo e passou pelo juízo do ano 70, porque Jesus disse em Lucas que aquela geração é que pagaria as contas desde a morte de Abel até Zacarias. Então, isso que nós estamos lendo aqui tira os gentios do contexto. Gentios não tinham Deus no mundo e não fazia parte da comunidade de Israel. Então, veja, isso daqui eram os líderes religiosos que não apacentavam quem? Os judeus. Não tem nada a ver isso aqui ser o pastor, ele com aquele cajado, velhinho, andando com um monte de ovelhinha, não tem nada a ver. Isso daqui é uma metáfora. São figuras de linguagem. Isso aqui eram os líderes religiosos que conduziam as pessoas pertencentes às tribos de Israel. Vocês comem a gordura, olha só, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Melhor dízimo, a melhor oferta, o sacrifício. Mas eu estou desempregado, mas você tem que sacrificar para mostrar a sua fé em Deus, aí Ele vai te abençoar. A pessoa fica ali, sabe, encurralada e acaba dando o que não podia, tira o dinheiro do aluguel. Olha, você paga quanto de aluguel? Eu pago 800, se você der esse daí, você vai comprar uma casa de 1 milhão de vezes esse valor. Eu vi um cão guloso falando uns anos atrás isso daí, mas eu não vou falar nem o nome dele aqui não, mas todo mundo já sabe quem é ele. Eles buscam
para as suas mansões, para o seu ego, para o seu status, para o conforto seu e da sua família. Os filhos estudam nos melhores colégios, os filhos estudam nas melhores universidades, os filhos estudam lá fora, no exterior. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim é, com pressão, com obrigação, com dedo em riste, com legalismo, usando Moisés, usando as maldições, usando Malaquias 3:10. Só que se você ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, aquele conserto foi para Israel. Se você ler Malaquias capítulo 2, versículo 1, aquela repreensão foi contra os levitas e os sacerdotes. Esses cães mentirosos, que eles fazem? O que eles fazem? Eles lêem Malaquias 3, do 8 ao 10. Só que eles esquecem de ler capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 1. Porque eles dominam as suas presas, as suas vítimas com força e tirania, da mesma forma que está aqui. Versículo 5. Elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem procure ou quem as busque. Porque o interesse dos líderes religiosos é ter pessoas que sustentam as suas fraudes, que financiam as suas maracutaias. Quando a pessoa começa a ter um entendimento que não dá mais dinheiro, então essa daí, para eles, é descartada. Essa não presta mais. Aí eles saem por aí, vamos evangelizar e ganhar almas para Jesus. Mentira! Eles saem por aí para buscar outras vítimas, outras presas, para continuarem abastecendo o cofre deles. Assim é. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Buscam só coisas para eles, satisfação, prazer para eles e seus familiares. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Olha, Lucas capítulo 11, eu podia ter colocado aqui para a gente já dar uma emendada. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Eu vou colocar Lucas 11, peraí. Leia comigo, Lucas 11, capítulo 11, versículo 49 em diante. Lucas 11, 49. Isso é você que anda por aí, Jesus vai voltar. Isso é você que está ouvindo esses ladrões e salteadores, como Jesus chamou naqueles dias, e nós temos autoridade conforme a palavra para chamar também. Ficam por aí segurando, prendendo vocês dentro dos templos deles, que eles chamam de igreja, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Então leia isso aqui, aí você joga uma pimentinha do reino, joga um negocinho e come essas palavras aqui, tá? Você que espera Jesus voltar. Por isso, Lucas 11, 49, por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50, para que desta, que geração que é? Era aquela ou a de hoje, do século 21? Ah, foi aquela geração. Jesus falou isso entre o ano 30 e 33. Para que desta geração, daquela geração, se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão conta a esta geração. A esta geração. Assim, voltei para Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Essas contas foram pedidas na metade do ano 66 ao ano 70 DC, na primeira era cristã, na geração que Jesus falou que não passaria daquela geração
Mateus 24, 34 e 35. Não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. As contas foram pedidas para eles, devido à incredulidade, devido às maldições dos ensinos daqueles pastores, daqueles líderes. A mesma coisa é hoje. Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe, tosse, chikungunya, chirungunya, tudo que é desgraça tem no mundo, agora tem essa guerra da Ucrânia. Sabe o que é isso? Chama-se maldição. Sabe que em cima de quem? Dos líderes religiosos. A religião é que atrai maldição para a terra, a religião é que atrai catástrofe, porque eles ensinam a blasfemar, eles ensinam o povo a pisar no sangue que verteu da cruz, eles ensinam as pessoas a serem incrédulos, eles ensinam as pessoas a tornarem o sangue que verteu da cruz como algo profano, e dizer e santificar uma coisa profana que foi a água de arrependimento. Eles dizem que a água é mais importante, a água que purifica. Então o sangue de Jesus para eles não serviu para nada. Por isso o mundo está debaixo de maldição. Pela misericórdia, glória e honra ao nosso Cristo ressuscitado, Ele nos tirou disso. Ele nos tirou para que nós venhamos reinar nesta vida e mostrar para esses religiosos, para esses ignorantes, que o reinar em vida é aqui, da carne. Reinar em vida é aqui. E o porvir, a herança eterna. Viver eternamente com o Criador, com o Eterno no Espírito. Então, foram deles cobradas as contas, foram daquelas coisas. E os dias de hoje a maldição também está em cima desses negócios. Por isso que dentro dessas arapucas, desses alçapões, há essas manifestações, a desgraça, doença, tumor, maldições, traições. Tudo que não presta está dentro desses lugares aí deles. Você olha de fora a coisa mais linda, mas as pessoas que frequentam aquilo são pessoas que estão debaixo de maldição. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. A ira de Deus é contra os líderes religiosos. Em Zacarias capítulo 10, versículo 3, também foi dito algo assim. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Olha, você vê? Além de ladrões e salteadores, os camaradas ainda eram considerados como bodes, um bicho fedorento. A cabuchada de um bode bem feitinha vai. Mas os bodes que tem por aí, não dá a pessoa nem passar perto. O cheiro deles é um cheiro mau. Por mais perfume que eles usem, perfume importado, ternão na risca, na régua, mas é um monte de pessoa oca, uma pessoa sem um mínimo de entendimento da graça de Deus, são arrogantes, soberbos, prepotentes, e entra no canal um e outro filhote querendo nos chamar de herege. Toma vergonha, vai criar juízo, vai aprender, vai buscar, vai pedir com simplicidade e humildade para o Pai, para ver se você tem esse privilégio de ter a dádiva, de ter a revelação da graça de Deus. Não seja um invejoso. Você que entra no comentário destilando veneno da religião, os seus conhecimentos teológicos, para nós não significa nada. Para nós não significa nada. Nós consideramos isso como Paulo considerou, como esterco. Quando você destila essas coisas aqui no comentário, ultimamente eu não respondo mais não. Eu faço só algum sinalzinho, mando, porque eu já perco de tempo. Então é contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes. Você que coloca e destila coisa aí da sua religião, você é um filhotinho de bode, viu? Você também é um mal cheiroso. Enquanto você não vir para a graça, o seu cheiro não é muito bom não, bode velho, que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo de batalha. Lá no mesmo Zacarias, no capítulo 11, versículo 3... Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Veja, do 15 ao 17, Zacarias 11, 15 ao 17. O Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Ixi, se for fazer isso nos dias de hoje, não tem caminhão, bitrem, avião, até o avião Chinook lá que destruiu lá na Ucrânia, que disse que era o mal do mundo, não cabe tanta coisa os apetrechos desses insensatos. 16, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas,
que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Veja, isso que foi uma parábola do pastor insensato. Então, o que nós entendemos é que esses que se dizem mestres, que se dizem líderes religiosos, veja, é uma permissão de Deus. Porque as pessoas não querem, as pessoas ficam profanando, rejeitando, tornando ineficaz o sacrifício da cruz e ficam buscando obras das maldições. Jesus, quando ele está, ele resgatou os daquela época, os judeus que praticavam obras de maldição, trouxe para a graça. Fez isso. E o que os líderes religiosos fazem o quê? Pegam e levam, então, esta parábola se encaixa exatamente para os dias de hoje. Eles estão tudo barrigudo, a papada de porco, tudo rico, tudo abastado, seus cofres, suas arapucas toda bem ornamentada. E eles, tá vendo? Nós estamos no caminho certo. Nós estamos ensinando sobre que diabo é um ser de pombagira, tranca-rua, o dízimo, nós pedimos até dízimo triplicado, tridízimo, sei lá, 3 vezes o dízimo. E fica assim, a oferta, cada campanha é porta, não sei o que lá, é poço de Jacó, e aquilo arrecada sacolas e sacos de dinheiro. Eles estão todos assim, ó, barrigudão, tudo achando, e viajando para Israel, se achando o último biscoito do pacote. Mas aqui, ó, permissão de Deus, ó, é uma parábola que foi naqueles dias e serve, isso é uma profecia temporal, é o que está por aí, para ficar enganando as pessoas que não dão crédito ao sacrifício da cruz. Versículo 17: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Por isso, meu amado e minha amada irmã, que Jesus disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então, em cima somente do versículo 8 de João 10, buscando na profecia, nós entendemos o porquê Jesus falou. E de quem Jesus estava falando, que eram os ladrões e salteadores. Quem for, se você ler mais para frente, ele fala sobre o mercenário, o ladrão, no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem era esse ladrão? Os líderes religiosos que faziam isso. São os líderes religiosos, nos dias de hoje, que fazem a mesma coisa. Aí se você falar assim, mas o Geraldo Moraes é um líder religioso. Não, ele não é. Ele, pelo menos, no começo, ele mesmo fala que ele era tratado como pastor, como bispo, alguma coisa assim, mas ele foi ganhando conhecimento da graça e deixou isso para lá, tanto que ele fala sempre: eu sou seu irmão em Cristo, eu estou no mesmo nível que você. Eu já ouvi ele falando isso daí. Então ele não é um líder religioso. As pessoas que acham que ele é um líder religioso, que nem eu. Quem sou eu? Tem pessoas que me chamam de professor. Eu não gosto disso. Tem pessoas que me chamam de pastor. Eu não gosto disso. Eu não sou nada disso. Eu não sou líder religioso. Eu não sou professor. Eu não sou nada. Eu sou igual você no Espírito. Nós somos irmãos em Cristo. E o cabeça da igreja dele, que é o nosso Espírito, é Ele, é o Cristo ressuscitado. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia. Ele é quem coloca o entendimento na nossa mente. Não, eu não sou nada não. Honras e glórias somente ao Senhor, que é o Espírito. Não, mas Senhor é Baal. Então tira o Senhor. Que você quer falar o quê? A Elohim, ao Criador, ao Eterno, que é o Espírito. Pronto, esse é tudo em todos. Este é tudo em todos. Então não há, na graça de Deus, líder religioso. Se você frequenta um lugar que você acha, se você assiste um canal no YouTube que a pessoa ela diz que prega a graça, só que ela se acha um líder religioso, corra que senão ela está sendo semelhante a um pastor de Israel. Ela é maldita, se ela se considera isso. Não, é o que eu sempre falo aqui, o entendimento que eu tenho é verdadeiro. Eu creio que é o Espírito da Graça que tem nos dado essa revelação. Porém, não acredite no que eu falo.
Pegue, abra sua Bíblia, abre e vai consultar. Não fica comendo. Você já comeu muitos anos na mão da religião, dos líderes religiosos, dos pastores, ladrões e salteadores. Chegou a hora de você deixar essa papa de lado. Você pare de ser Maria vai com as outras. Você para com isso. Abra sua Bíblia lá. Será que o irmão Cláudio falou mesmo? Abre e vai conferir. Disseram que quando eu leio, eu já coloco logo aqui, ó. Eu já coloco logo aqui, ó. Versículo 10 de João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso aqui ele falou para os judeus, os israelitas. Aí eles pegam a religião, esses ladrões e mercenários e salteadores, eles pegam esse versículo, tá vendo? Ladrão é o diabo. Ladrão é pombagira, ladrão é o tranca-rua, ladrão é o sete flecha, ladrão é... Aí as pessoas falam, venha para Jesus, venha porque Jesus te ama. O ladrão, o diabo está lá fora querendo te pegar, você tem que vir para a nossa igreja, para que você fique debaixo da cobertura do bordão de um pastor, e você seja ministrado por ele, para que o ladrão, que é o diabo, Satanás, eles dizendo, não te pegue lá fora. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não, o ladrão aqui eram os ladrões e os mercenários e os salteadores. Eles que vieram para usando a lei de Moisés, as maldições de Moisés, para acusar, para aprisionar, para escravizar, para matar e para destruir. Eles, os que vieram antes de Jesus, os líderes religiosos, é a mesma coisa de hoje. Quantas pessoas, quantos milhares, milhões de pessoas que até foram nesses lugares chamados de igreja, querendo aprender de Deus, querendo aprender do Criador, porém chegou lá, encontrou tanta mandinga, tanto toma lá da cá, tanta barganha, tanta oferenda, tanta coisas carnais, que a pessoa falou, é isso? Para mim ter Deus, para mim achar Deus, para mim buscar Deus, eu tenho que praticar essas coisas aqui? Ficar pulando, ficar dançando, rodando, cutucando o outro, abraçando o outro. Eu vou falar para você, eu sou tímido de uma tal forma que você não faz ideia. Eu tenho 54 anos. Quando eu ia nessas sinagogas, que chegavam nos dias da vigília, que eles gostam muito da vigília de fazer essas coisas, para as pessoas não dormir, e roda daqui, dança como Davi dançou, e cutuca o outro, pega na mão, todo mundo pega na mão, isso me dava uma vergonha, olha na cara do outro e fala, Jesus te ama, não sei o que lá, um mantra, isso me dava uma vergonha, me dava vontade de sair correndo daquele lugar ali. Assim já aconteceu com você? Isso é as mandingas, isso é os encantamentos deles para segurar as pessoas dentro disso. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, esse vídeo eu peguei ele para dar de graça, dar com a graça de Cristo, com a revelação da graça de Cristo, no lombo dos ladrões e salteadores. Esse daqui eu não falei manso não, porque o entendimento é esse, quando Jesus disse que todos os que vieram antes dele eram ladrões, foram ladrões e salteadores, foram os líderes religiosos. A semelhança é a mesma nos dias de hoje, não mudou nada. Por isso que o sábio Salomão falou em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 em diante, geração vai, geração vem, mas sempre as coisas, não há nada de novo que vai acontecer, porque quando você fala, isso é novo, essa catástrofe é nova, essa guerra é nova, esse pastor roubando é coisa nova. Não, isso já veio lá de trás. Geração vai passando, assim é. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e você, se você é um líder religioso, não fica chateado não precisa não, comece a estudar, comece a buscar a graça de Deus, se debruce, leia de Romanos até Hebreus, esquece por um momento, esquece os outros livros, esquece. Você que é um líder religioso, vamos dizer que você está assistindo isso aqui, comece a ler de Romanos até Hebreus, 14 epístolas, ali está a graça de Deus, ali está a base para nós que não recebemos lei nenhuma, dadas a Moisés no Monte Sinai por intermédio de anjos,
Então, para nós, Paulo recebeu a revelação do terceiro céu para trazer a sã doutrina para o povo gentil. Hoje não, depois que foi derrubado o muro, é um só Israel de Deus. Porém, para dar entendimento, os judeus e os gentios. Então, nós fazemos parte dos gentios. Para nós, o ensinamento, a base, o cerne, o baldrame, o alicerce está de Romanos a Hebreus, 14 epístolas. Leia ali e você vai conseguir. Você entendeu 10% daquilo, dos 14 epístolas, você já vai entender todo o resto. Todo o resto. Você vai falar, meu Deus, olha, eu pregava Jesus de Nazaré. Não. Amém? Então eu deixo você essa mensagem. Se for útil, dê aquele joinha, compartilhe. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!